reunidos, mestre, que aqui estamos, em torno dos estudos do teu Evangelho e da doutrina codificada por esse coração tão amigo do teu, nosso querido codificador Allan Kardec, no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, a Casa de Deolindo Amorim, com a presidência de honra de nosso Jorge Andréa e de todos os demais que fundaram e vêm mantendo o Instituto, e também, mestre, com a colaboração de tantos amigos espirituais que têm estado conosco e com o ICEB. Desvela, Jesus, o teu manto de paz, de amor por sobre toda a humanidade. Neste momento especial, ao te agradecermos por aqui estarmos na condição em que estamos, nós te rogamos que continues a abençoar o ICEB, particularmente o encontro de hoje com o nosso querido irmão Vilmar Alves Pereira, que a tua paz e a tua luz permaneçam conosco, proporcionando-nos, mestre, momentos de enlevo espiritual, de harmonia, de paz e de espontaneidade no aprendizado das lições sublimes do teu Evangelho. Fica conosco, graças te damos, hoje e sempre, sob o olhar de Deus, nosso Pai. Bem, nós vamos aqui mais uma vez, e já estamos recebendo mais uma vez o nosso irmão Vilmar Alves Pereira, que vem lá do Rio Grande do Sul para estar conosco e trazer as conquistas num campo que não é tão novo, mas é novo para todos nós, não é? Chegando agora, através do seu trabalho, ao movimento espírita, e o Vilmar Alves Pereira vai nos falar sobre reflexões e estímulos para a transformação de pensamento, psicosfera. Hoje é sobre ecologia cosmocena. Desculpe, não é, eu estou vendo aqui outra coisa. Hoje você vai falar sobre ecologia cosmocena e a necessidade de redefinição do nosso papel no cosmos como seres biopsico-sócio-ambi-espirituais. Mas o Vilmar é doutor em Filosofia da Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Teorias da Educação e Hermenêutica e Educação Ambiental no Instituto de Educação e nos programas de pós-graduação em Pesquisa de Fundamentos da Educação Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande. Eu acho que você já foi pró-reitor, não é isso? Isso, mas a minha vinculação hoje é com a Universidade Internacional Ibero-Americana. Mas eu vou falar daqui a pouco. É nesse que eu estou atualmente, é nela que eu estou. É porque eu tenho aqui pró-reitor de Assuntos Estudantis da faculdade, é isso? Da Universidade do Rio Grande, e agora você me diz que você é ex-reitor, mas é ex-pró-reitor, mas você hoje está vinculado à Universidade Internacional Ibero-Americana, UNINE, e você trabalha com doutorado em educação, com especialidade em pesquisa, em Porto Rico, não é isso? Com doutorado em projetos, com especialidade em investigação no México, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Univest, no programa de pós-graduação em desenvolvimento rural e sustentável, no nível de mestrado e doutorado, em Marechal Rondon, no Paraná. Bolsista de Produtividade de Pesquisa do CNPq nível 2, e atua também na Universidade Internacional Ibero-Americana, orientando em 2 programas de doutorado estudantes do México, Porto Rico, Brasil, Colômbia e Chile, em plataformas digitais. Tem participado em processos de formação junto ao Ministério da Educação da Nicarágua,
pelo horizonte da educação ambiental popular, pesquisando outra concepção de ciência mais inclusiva no campo ambiental, a que estão denominados ontoepistemologia ambiental e nossa condição biopsicossócio-ambi-espiritual. Trabalha muito, graças a Deus, e nós estamos aqui felicitados pelo produto desse trabalho e desses estudos. Tudo seu à vontade. Muito obrigada, Vilmar, por estar aqui conosco mais uma vez. Deus te abençoe. Amém. Eu te saúdo, amiga Nádia. Ao saudá-la, estendo essa saudação essa casa, né, que é o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, que é uma casa que acolhe diferentes temáticas à luz sempre da doutrina, e agradecemos fundamentalmente a Deus pela oportunidade de aqui estarmos juntos, ainda que seja por alguns instantes, mas que, graças a tecnologias, a gente vai compartilhando olhares, escutas, aprendizagens que vão ficando aí registrado nas redes sociais, e no caso, em especial, no canal do YouTube, que é também um divulgador. Nós temos que enxergar hoje a potencialidade dessa divulgação, né, para além da tribuna, que é um local que nós sempre tivemos, mas que são outras tribunas, estendendo, inclusive, a compreensão de espaço e tempo, tão alargada na modernidade, né, mas também tão importante nos tempos odiernos, essa mudança de espaço e tempo que a própria doutrina já transvalora, de certa forma, como nós tínhamos aqueles olhares um pouco mais estreitos. Tenho procurado Deus nos panoramas da vida terrestre, na natureza radiosa do sol, nos mares bravios, nas paisagens de outono. Tenho procurado Deus no silêncio das noites estreladas, onde a natureza dialoga e nela se busca a existência de Deus. A ciência interpretada, a natureza interpretada pela ciência, foi quem demonstrou que ele nela está. Camille Flammarion. Com a saudação a Camille Flammarion, um reconhecimento de um grande gigante da compreensão e da doutrina espírita, nós queremos aqui, trazendo a referência da obra Deus e a Natureza, de Camille Flammarion, reconhecer que as discussões que estabelecemos já foram pautadas em outras épocas, em outros tempos, com uma visão muito interessante. Porque Camille Flammarion dizia que nós temos uma necessidade, que as religiões têm a necessidade de dizer, olha, esse aqui é o coordenador do universo. E na obra Deus e a Natureza, ele diz que quando a gente diz, olha, existe um coordenador do universo, nós negamos, pelo olhar das religiões, importante dizer, se nega a ciência. E aí fica aquela posição que já está lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, do diálogo entre ciência e religião, e que o Edward Wilson traz ela agora para uma visão da biologia, na obra Como Salvar a Vida no Planeta, mostrando a necessidade desses diálogos. E Camille Flammarion vai dizer, olha, eu não estou no lado dos sectaristas, uns que afirmam, ó, existe esse ordenador e não existe mais nada, e aqueles que dizem só existe a ciência e não existe esse ordenador. Ele diz, eu estou no lado daqueles que buscam com maior liberdade, um equilíbrio e que buscam uma compreensão desse movimento. E diz ainda, Flammarion diz, onde é que está, para onde foi aquele olhar contemplativo? Será que a sociedade, eu estou falando do século XIX, teria perdido o caráter de contemplação humano com as demais naturezas? Será que a humanidade teria perdido a expansão
cósmica do nosso espaço e das conexões múltiplas que estabelecemos. E quando trazemos a pauta da ecologia cosmocena, o título da obra que eu vou estar trabalhando hoje e que está disponível para vocês acessarem aí nas redes sociais, porque está disponível, inclusive, para download, né? Coloca lá Ecologia Cosmocena. Nós convidamos a redefinição do espaço humano no cosmos, a essa reflexão sobre o nosso espaço no cosmos. As notícias da doutrina espírita dizem que um espírito, numa encarnação, desenvolve entre 10% e 15% das potencialidades espirituais, o que é, para alguns, muito pouco. E o convite da ecologia cosmocena enquanto um estudo científico, e fundamentalmente com uma outra abordagem, que transvalora as bordas da ciência, é por que nós, é a grande questão do sentido, por que a gente está desenvolvendo tão pouco? Por que a realidade material tem nos colocado um olhar tão estreito sobre a nossa condição existencial, sobre o nosso papel existencial no cosmos? E essa discussão, ela é interessante porque tem várias abordagens e eu ficaria aqui horas falando, mas eu vou contar um pouco de como emergiu a questão de pensar uma ecologia cosmocena. Era junho de 2015, eu recebi um convite para estudar, para fazer uma apresentação numa mesa acadêmica no campo da educação ambiental, onde se discutiria sobre os fundamentos da educação ambiental, uma área específica que, traduzindo, seria uma área que se estuda a filosofia da educação ambiental, num evento chamado EPEA, para mais de 800 participantes, que se Encontro EPEA, Encontro Paranaense de Educação Ambiental, e lá se discutiríamos a questão dos fundamentos, os fundamentos da educação ambiental estariam em crise. E para esse evento, eu tirei uma semana, entre aspas, de férias, porque eu estava com muitas atividades, e escrevi um texto chamado A Crise dos Fundamentos da Educação Ambiental. Quando fui refletir sobre a crise dos fundamentos da educação ambiental, a gente tem que perguntar que crise é essa? E ali, eu vou passar sumariamente sobre isso, ali a gente descobriu que a palavra crise, ela tem assumido conotações muito diversas para pensar a nossa condição existencial. Nós podemos falar de uma crise política, nós podemos falar de uma crise na escala valorativa, de uma crise ética, nós podemos falar de uma crise ambiental, nós podemos falar de uma crise de sistema, nós podemos falar de crise na economia, e entre este amplo horizonte de múltiplas crises, eu identifico nós podemos falar em crise civilizatória, eu identifico uma outra crise que é a denominada, que envolve todas essas outras, que é a chamada crise de sentido. Crise de sentido existencial, quer dizer, nesse amplo envolvimento de múltiplas crises, existe uma crise que abarca quase todas essas outras, que é a grande crise de sentido existencial. Eu vou investigando esse olhar dessas múltiplas crises e consegui apresentar essa teoria sobre a crise dos fundamentos lá no evento no Guarapuava, e tive a oportunidade de noite, por isso que às vezes um encontro, um evento, uma palestra, um momento pode também mudar muito, e a espiritualidade nos usa nesse momento. À noite fui assistir Leonardo Boff. E Leonardo Boff trabalhou, esse grande pensador cósmico aqui, não é só do Brasil, mas é do mundo, ele trabalhou as 4 ecologias. Ecologia social, ecologia política, e trabalhou também a última ecologia, né, ecologia ambiental e ecologia espiritual. Me chamou muita atenção. 2.000 pessoas assistindo Leonardo Boff, e ele trabalhou as 4 ecologias, um silêncio, que se caísse uma agulha, as pessoas escutavam. Ele falou sentado, não precisou fazer aquele ruído todo, e ali eu disse, olha que interessante isso. Comprei o livro, As 4 Ecologias, na volta, entre aeroporto e outras viagens de ônibus, eu li As 4 Ecologias.
o curso onde eu trabalhava na ocasião, o programa de pós-graduação em educação ambiental, havia me convidado. Logo depois disse, você falou lá no Paraná, me convidaram para discutir, apresentar em novembro o estudo sobre, fazer a aula aberta um encontro chamado Encontro de Diálogos em Educação Ambiental. Eu aceitei o convite, mas com um certo receio, porque se tratava de um espaço onde tinham muitos estudiosos materialistas históricos e muitos que, de certa forma, negam qualquer abordagem que transvalora, né, naquela ocasião transvalora as fronteiras de uma ciência que vai além da matéria. Isso foi em agosto, o convite. Em 5 de setembro, eu estava dormindo e minha esposa estava cuidando da mãezinha dela, que estava numa fase final de câncer, que viria a desencarnar em novembro daquele ano. Estava eu e meu filho, e eu deixo o celular do lado da cama, porque poderia surgir uma ligação a qualquer instante. E eu estava com aquela preocupação sobre pensar algo. E às 2 da manhã eu me acordo e veio o tema da conferência que eu deveria fazer. O tema veio Ecologia Cosmocena, a redefinição do espaço humano no cosmos. O que eu me lembro, eu falo aqui, porque é um espaço que permite essa reflexão, me lembro que eram 2 e pouco da manhã, porque eu tenho isso registrado em e-mail, e que eu termino este e-mail às 5h03. No e-mail veio as 8 teses daquilo que eu passo a apresentar a partir de agora, que são as teses da ecologia cosmocena, e que se definem, que veio, depois eu fui desenvolvendo elas, cada uma delas, mas as ideias centrais veio. Esse e-mail deu 12 páginas em Word, quando eu passei para o Word. No final de semana, minha esposa veio, eu mostrei para ela, ela disse, amor, isso aqui tem muito sentido. E dali em diante, a gente continuou desenvolvendo e fomos aprofundando, o que resultou na obra Ecologia Cosmocena. Bem, o que em linhas gerais, porque é muita densidade de informação que veio, em linhas gerais, essa teoria da ecologia cosmocena discute. São 8 teses. A primeira tese discute uma nova relação humanidade-natureza, ou natureza-humanidade. A segunda tese trata de uma questão muito cara, dessa ecologia maior, porque veja, aqui a ecologia está muito além do verde. A ecologia cosmocena é cósmica, como respostas para o antropoceno, que é limitado. Então, a segunda tese discute a questão do tempo, como nós estamos vivendo o tempo. A terceira tese discute a necessidade do reconhecimento de velhas e novas sabedorias. A quarta tese discute a questão de uma lógica do mundo, do sistema mais materialista capitalista versus a lógica do cuidado. A quinta tese discute o conceito de descolonização do mundo da vida. Pega o conceito de Habermas e depois alarga. A sexta tese discute por um mundo diverso e sem preconceitos. E a sétima tese discute a nossa condição de incompletude, nossa condição existencial de incompletude. E a oitava tese, a ideia de uma educação ambiental, de uma educação do ambiente inteiro. Bueno, vamos sumariamente trabalhando essas teses aqui, porque elas ocupam um sentido especial na reflexão de compreensões específicas do campo, né, de ciência da educação ambiental, mas em diálogo com muitas outridades. A primeira tese trabalha essa compreensão de a relação natureza e humanidade sempre foi desigual. Essa relação foi desigual porque colocou o ser humano como um ser à parte das demais naturezas. E aí a gente revisita, se for revisitar, desde o pensamento grego, lá no Ocidente, a relação do humano que necessitava, no mito, dominar as forças mágicas da natureza. Mas se quisermos pegar pelo olhar religioso, nós vamos ter no catolicismo, lá no Gênesis, uma autorização para o humano ter uma relação como um ser à parte das demais naturezas, onde depois de 6 dias Deus cria o homem e diz, e domine ele sobre as demais naturezas.
Essa autorização, ainda com caráter religioso, ela vai ganhar grande potencialidade na modernidade, dos 1500 para cá, e principalmente onde se considera essa compreensão do homem como sujeito e a natureza como objeto, nas relações para ampliação no sentido do poder e também da exploração das demais naturezas. Bueno, o que a ecologia cosmocena faz? Propõe uma ruptura da ideia sujeito-objeto entre humano e demais naturezas e propõe relações intersubjetivas onde as demais naturezas deshierarquiza o humano, coloca numa relação horizontal, intersubjetiva, onde o humano é apenas mais uma das demais das naturezas que integram o universo. E nessa relação mais horizontal, nós trabalhamos, por exemplo, com compreensões mais amplas de relações intersubjetivas, onde se considera as demais outridades ambientais. Nesse olhar de compreender o ser humano junto com as demais outridades ambientais, naturezas viva e natureza não viva, humana e não humana, se reconhece uma possibilidade de maior diálogo e se reivindica uma atitude de maior humildade ontológica versus a arrogância epistemológica do ser que se diz que é conhecedor. E nessa relação de humildade ontológica, nós temos várias brechas, vários avanços, inclusive se formos olhar para os nossos saberes mais ancestrais. Aqui eu estou fazendo menção a todos os estudos densos que existem na América Latina sobre os direitos de la naturaleza. La madre tierra como um sujeito de direito. A terra é também sujeito. E aí você vai vendo nas culturas do Buen Vivir, ou da Pachamama, ou dos nossos povos ancestrais indígenas africanos, uma relação que não é de domínio e não é uma relação de posse da natureza, portanto, uma relação mais numa perspectiva, entre aspas, de sustentabilidade. Sustentabilidade essa, porque era uma relação que não era agressiva. Nós não estamos sugerindo um retorno a um mundo pré-civilizado, a uma condição, nós estamos colocando como possibilidade de, quem sabe, a gente redefine o nosso papel. A redefinição do papel humano te considera como mais uma das demais naturezas. E aqui eu quero dar algum exemplo. Para que você, nesse momento, esteja numa situação de equilíbrio, existem milhares e bilhões de seres invisíveis, pequenininhos, microcósmicos, que você não consegue ver, mas que são os seres responsáveis para que a Terra esteja em equilíbrio neste momento. E mais, a tua condição de estar aqui depende deles. Então, quando nós reivindicamos maior humildade ontológica, maior reconhecimento das demais, é esse movimento que nós estamos fazendo. Uma postura de abertura cósmica para aquilo que sempre esteve aí, mas que nós não consideramos. E aqui amplia, inclusive, o conceito de diálogo. Diálogo não é apenas palavra. A natureza dialoga conosco. Vimos isso na pandemia. A natureza dá as suas respostas quando a gente deixou de poluir, melhorou o ar, os estudos científicos demonstraram a melhoria no ar, a melhoria dos oceanos, a melhoria na nossa vida, e também, ao mesmo tempo, o diálogo da natureza quando ela é agredida, quando ela vem com as enchentes, com os deslizamentos, tudo como uma resposta. E aí você amplia o conceito do diálogo, que vai além da palavra, mas de que o universo está em permanente diálogo conosco, abrindo um pouco essa compreensão e transvalorando a ideia de diálogo apenas com palavra. Nessa compreensão, a gente reivindica uma postura horizontal, uma postura de acolhida, uma postura de abertura e de humildade. Essa é uma ampla discussão, mas eu vou passar para a segunda tese. A segunda tese fala sobre a desaceleração do tempo como garantia da vida. O tempo é um conceito muito caro para a ciência, tanto é que a modernidade é orientada, desses últimos 500 anos, pelo conceito de espaço e tempo. Conceitos muito caros para definir. A gente não consegue pensar a existência fora do espaço-tempo. O Espiritismo, graças ao que nós conhecemos, já transvalora a noção de tempo. Há muito tempo já traz essa compreensão. Mas na ciência,
a ideia de tempo é muito interessante. Nós temos uma ideia de tempo moderno, que predomina ainda hoje. Ou seja, eu estou no presente, olho para o passado, planejo o futuro. O que os autores que nós estamos estudando estão falando é que alterou drasticamente esse conceito de tempo moderno. O que nós vivenciamos na atualidade é o conceito de presenteísmo. O que significa o conceito de presenteísmo? É um conceito pós-moderno de tempo. O que ele diz? Ele diz o seguinte: olha, o passado é velho, obsoleto, careta, fora de moda, piegas. O futuro não tem-se expectativas em relação, otimistas em relação ao futuro, porque só se fala em crise. Então, esse pensamento está dizendo a questão é viver o hoje. Viva o presente de forma exacerbada. Existem decorrências muito grandes de uma sociedade que vive o hoje intensamente. Está aí até nas propagandas, né? Viva o hoje exacerbadamente, porque o futuro é agora. Cartões, você sabe a marca dos cartões lá, gasta para tu ver, para ver se não tem futuro, né? Porque o futuro é agora. Então, esse conceito traz para as nossas relações problemas éticos muito fortes, porque se você desconsidera o passado, tu perde as tuas raízes. E se você não vislumbra o presente, tu vai viver o hoje. Uma sociedade que vive intensamente o hoje, nós avaliamos na ecologia cosmocena, tem grandes dificuldades, porque é uma sociedade que os diagnósticos apontam para ansiedade, Joana de Anjos reafirma isso, né? Eu estou trazendo pela ciência, uma sociedade patológica, uma sociedade ansiosa, nós não temos calma, por exemplo, para clicar uma vez só no link da internet, a gente clica 2 vezes, a gente, quando chama o elevador, a gente chama mais que uma vez. Uma sociedade que vive grande angústia e aceleração. Essa sociedade gera, segundo um grande pensador chamado Boaventura Souza Santos, essa forma de viver a aceleração do tempo gera o bloqueamento. Bloqueamento do quê? Da nossa capacidade criativa, da nossa estética, da nossa poética, da nossa possibilidade, inclusive, dessa conexão mais ampla. Então, a segunda tese da ecologia cosmocena reivindica tempo para quê? Tempo para amar, tempo para pensar. Esse tempo que o Camille Flammarion traz no Deus e a Natureza. Tempo para você saborear uma noite estrelada, tempo para você pensar sobre o sentido daquilo que te atravessa, daquilo que me atravessa. Tempo para refletir para onde é que a gente está indo, né? De onde vim, para onde vou. Né? Tempo para fazer as perguntas que o Kant fez lá. O que eu posso conhecer? Como eu devo agir? E o que eu posso esperar? 3 perguntas que movimentou uma existência inteira do filósofo Immanuel Kant e que são muito atuais, porque ele fez as perguntas de sentido. Nós, nessa sociedade do aligeiramento, nossa cabeça funciona como as placas, né? Como diz o Simon Goldman lá em 1972, lá vão eles, que somos nós, sem tempo para amar, sem tempo para sorrir, apenas tempo para correr. A correr, a correr, a correr, fiéis vassalos, correndo atrás de uma recompensa pré-fabricada que se chama salário. E passaram-se 1000 anos, e passaram 5.000 anos. Um dia um homem leu sobre o século XX e não pôde acreditar que isso aconteceu. Olhou ao seu lado e viu uma flor que tinha o mesmo perfume de sempre. Beijou-a ternamente e sorriu. Entre a flor e o parafuso, Simon Goldman escreve esse poema dizendo: existe uma lógica da flor, existe a lógica do parafuso. Estamos na lógica do parafuso. E aí ele provoca a gente a pensar que a lógica do parafuso você não tem tempo. Talvez seja por isso que uma das coisas que as pessoas mais reivindicam hoje, quando a gente conversa, é: eu não tenho tempo. Como se pergunta, nós chegamos a um ponto de agendar o nosso final de semana. E aí depois eu volto sobre esse argumento. Uma sociedade que precisa repensar o conceito do tempo. Um dia eu conversava com um integrante aqui do grupo Quilombola e ele disse para mim: perguntei, o que você acha de diferente aqui no movimento? Ele disse: ir lá para o Quilombo. Ele disse: eu acho que é o tempo. Vocês são muito aceleradinhos, vocês são muito angustiados. Ele disse: não é que a gente não trabalhe lá no nosso quilombo, mas a gente aproveita o tempo de uma outra forma. Eu que sou interiorano, eu que sou roceiro, porque eu saí da roça, mas a roça nunca saiu de mim, desde os meus 12 anos, quando eu saí para estudar, eu me lembro que meu pai tinha uma lógica sem relógio. Era uma outra forma de se relacionar com o tempo. Olhava pela sombra, era sabedoria ancestrais. Esse povo vive mais.
e lida mais. Só que hoje nós corremos atrás da longevidade. Tem uma cidade no sul do Brasil que se chama Veranópolis, que a média chegou a 87. Para você ter média 87, tem que ter pessoas batendo na casa dos 100. Então nós somos uma cultura que quer prolongamento da vida, mas que não pergunta sobre o sentido dessa vida. E a grande questão que a ecologia cosmocena faz é tempo para quê? E aí, nesse tempo para quê, ela coloca a questão de fundo, né? Tempo para redefinir a nossa existência, tempo para amar, tempo para cozinhar, tempo para sorver, tempo para desenvolver a nossa ética, nossa estética, nossa poética, tempo para perceber as nossas múltiplas conexões. Então, vai por ali essa segunda tese. A terceira tese, não menos importante, trabalha sobre a necessidade do reconhecimento de novas e velhas sabedorias. E aí eu mergulhei nessa necessidade de essa abertura cósmica. Eu adoro o Camille Flammarion porque ele faz esse movimento. Ele dialoga com as estrelas, ele faz poesia sobre o universo infinito. E eu fiz esse movimento de dizer assim, afinal, nesse mundo nosso moderno, o que a gente vislumbra? Fiz um movimento de ir para o norte, lá para o Antártico, onde os ursos polares migram, onde as renas migram até 3.000 quilômetros atrás de energia. E eu fui percebendo dos polos sul ao polo norte tanto movimento que nesse momento está ocorrendo ao redor do globo, a procura de energia solar e a procura de alimento. Então, a natureza, ela faz todo um movimento que, por vezes, nós não conseguimos perceber por quê. O nosso conceito de espaço e de tempo é estreito. E aí eu reivindico, sim, algumas leituras e alguns movimentos de reconhecimento desses movimentos outros. E, por exemplo, aqui no Brasil, um dos grandes educadores brasileiros, que eu considero entre os maiores, Paulo Freire, e o outro é o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, tive a oportunidade de conhecer a sobrinha dele quando fui lecionar uma disciplina no CNPq, e ela disse, meu tio era um menino de classe média, e dali a pouco ele sumia, e ficava 3, 4 meses, né, dentro das aldeias. E ele voltava de lá com coisas que a gente não entendia. E o Darcy Ribeiro diz lá na obra Os Índios e a Natureza, a civilização, o povo brasileiro, e também na civilização, onde ele trabalha a questão dos índios, dos indígenas, melhor dizendo, ele diz que todos os saberes que nós precisaríamos para as nossas curas não precisaria ir buscar no exterior, que nós já tínhamos nas formas e nos saberes ancestrais. Eu orientei um doutorando indígena e ele escreveu uma dissertação de mestrado sobre a revitalização dos saberes ancestrais como condições de cura. E aí era maravilhoso, porque ali transvalorava toda a ideia do tema. Aprendi muito, mais aprendi do que ensinei nesse processo. E ele ficou doutor em educação ambiental. Esse rapaz, no dia da sua defesa, antes de defender, vieram os povos ancestrais, os parentes que eles chamam. E veio o Cuião. O Cuiã, ele é o líder espiritual da comunidade. Então, um processo de bancas, sempre na universidade, é muito formal, protocolar, dentro de um rito que a gente respeita, mas é muito, né, eurocêntrico como nós fomos educados. Quando ele foi apresentar, quando começou aquele processo do orientador apresentar, uma sala cheia, o Cuiã levantou a mão e pediu licença. Ele disse, olha, eu gostaria que hoje é um dia muito importante para o filho da nossa comunidade, e se é importante, antes que ele apresente, nós gostaríamos de pedir a licença para dar um passe nele. E eu tenho essa foto, todos foram lá e deram um passe nele. E ali eu via a precedência, aquilo que o Freire, ou que o Habermas vai falar das estruturas do mundo da vida, e o Freire vai falar da leitura de mundo, a precedência dos saberes ancestrais em relação aos saberes científicos, os saberes acadêmicos. E eles deram um passo, ele se concentrou nisso. Agora sim, nosso filho está autorizado para esse momento, que a gente não entende muito o que é, mas sabemos que é importante para ele. E então, o que a ecologia cosmocena reivindica
Essa nossa abertura, essa hierarquização de tempos e espaços, essa nossa abertura compreensiva, ontológica, para esses saberes pano de fundo que estão aqui no campo, na cidade, que estão... Me lembro que a minha avó era benzedeira. Ela tinha uma relação simples com os negocinhos de arruda dela, rezava, coisa e tal. Todos esses saberes, segundo a hermenêutica, já integram. Só tem um movimento, ou você reconhece ou não reconhece. Então, a ecologia cosmocêntrica reconhece esses saberes que estão desde já no cosmos e que são muito amplos. E se formos pensar pelo lado da doutrina espírita, o conceito de tempo e espaço transvalora isso, muda tudo, a noção de espaço, a compreensão pretérita, de onde nós vemos as nossas raízes, como diz lá no Evangelho, você já tem uma família que precede a família material. Essa família, você tem espíritos afins que torcem por você, a tua natureza já vem de lá, não é daqui. E eles estão lá, e aí a gente vê lá no nosso lar, torcendo para que você dê certo, e que você pode se encontrar com eles. Então, nós promovemos, através da doutrina, Kardec traz essa grande elucidação para nós, o grande rasgo na condição existencial que transvalora o tempo material. E aí você vai pensando numa abordagem cosmocena, o quanto a gente pode ser mais. E aqui não é da arrogância epistemológica, o ser mais é da condição existencial, da condição filosófica que diz que nós somos do tamanho daquilo que pensamos e do tamanho daquilo que sentimos. Então, a gente pode ampliar um pouco mais no sentido do desenvolvimento da nossa condição cósmica e existencial espiritual. A quarta tese, ela fala sobre uma necessidade de cuidado. E esse cuidado aqui, eu falo que existe uma lógica de descuido no sistema e no modo de produzir capitalista, da forma como a gente vive. Essa lógica a gente já reconhece, agora na pandemia a gente viu o quanto nós nos descuidamos, porque a gente começou a repensar a nossa alimentação, começamos a repensar as nossas relações. Eu nunca joguei tanto com os familiares, participamos de atividades lúdicas, a gente nunca fez talvez o cuidado com o nosso jardim, como antes a gente não fazia, a gente estava na lógica do parafuso. A pandemia trouxe a perspectiva do recolhimento e a gente foi repensando a necessidade de cuidado. Mas aí eu falo das formas do descuido, das migrações forçadas, trabalhos que a gente tem, contatos com os nossos irmãos de Moçambique, contatos com brasileiros, com todas as formas de descuido, sendo a pior delas a guerra. E aí eu pego as 10 formas de cuidado do Leonardo Boff na obra Saber Cuidar e vou trazendo. E o Boff começa desde o cuidado com a Gaia, do cuidado com o nicho ecológico, do cuidado com os excluídos, e ele vai chegar lá no último cuidado, o cuidado com a alma. Cuidado com a morte, com a nossa grande travessia. E aí eu reivindico na ecologia cosmocena uma perspectiva de uma ecologia do cuidado. E essa ecologia do cuidado, ela aponta, entre outras coisas, para o que o Papa Francisco vai dizer, né? A obra dele sobre o cuidado integral, né? Na obra Laudato Si, ele vai falar sobre o cuidado com a casa comum, mas que considere os excluídos, que considerem os demais irmãos, e aí vai apontar aquilo que o Espiritismo aponta no sentido da fraternidade universal, cuidado com a alteridade, cuidado com os humanos. E aí, se a gente for pegar, seriam as inúmeras formas de descuidos que reivindicam uma perspectiva de uma ecologia do cuidado, cuidado com as nossas relações, cuidado com a nossa escuta, que ainda é muito deficiente, cuidado com os que têm mais experiências, cuidado com o nicho ecológico, cuidado com a nossa saúde, quer seja espiritual, quer seja socioambiental, enfim, reivindica grandes pautas de cuidado. A quinta tese, ela trabalha o conceito de descolonização do mundo da vida. Ali nós pegamos o conceito do filósofo Habermas, que fala sobre a colonização do mundo da vida. Habermas diz que existem 2 mundos. Existe um mundo que é aquele mundo onde você vive, tá, o teu arranjo existencial, teus sentimentos, teus afetos, a tua cultura, a tua história, esse é o mundo da vida. É o teu mundo onde você é mais espontâneo possível. E esse mundo, segundo Habermas, existe um outro mundo que é o mundo do sistema. O mundo do sistema é esse mundo que tem horário, tem normas, tem regras, é o mundo do parafuso, da lógica, o mundo estratégico,
instrumental, do lucro, e nesse mundo da profissionalidade mais fria, o mundo do sistema, por necessidades do sistema que a gente vivencia, está colonizando o mundo da vida. E a colonização do mundo da vida significa a ausência de tempo, o adoecimento, as patologias ambientais, socioambientais. Então, nós propomos uma descolonização do mundo da vida. Quando falamos de descolonização do mundo da vida, nós investigamos na ecologia cosmocena uma das formas de colonização, apenas uma, e não é negação, mas é reflexão, a partir, inclusive, da obra Vida para Consumo, do grande sociólogo Zygmunt Bauman. A colonização do mundo da vida pelas redes sociais. E aí a gente faz várias perguntas sobre uma sociedade que não consegue viver sem a rede social e o quanto a rede social ocupa o teu tempo colonizando relações outras. E eu tive que escutar de um cacique, Vilmar Guarani, que disse para mim o seguinte: vocês brancos, que eles consideram os outros todos brancos, né? Ainda que eu seja negro, vocês brancos são estranhos. Eu, por quê? Eles, vocês cuidam de quem está longe, mas se esquece de dar atenção para quem está perto. E aí, pensando sobre isso, eu fiquei refletindo, e o texto traz uma reflexão bem densa, sobre essa questão que a gente faz. Nós expomos tudo da nossa vida numa rede social, mas às vezes deixamos de dialogar com uma pessoa que está logo ali, nosso filho, nossa esposa, dessa conversa que a gente perdeu a comunicação e bloqueamos essa relação, mas precisamos estar lá. Então, quando Bauman diz Vida para Consumo, essa obra, ele diz o seguinte: a tua vida está como uma janela aberta para os outros. Inclusive, ela é potencial para comércio. Nessa relação, você deixa de ser produtor, você é também produto para ser consumido. Está aí toda a correria atrás dos selfies, atrás das curtidas, atrás dessa representação que nem sempre é o que você é. Mas a gente chegou ao absurdo, um período, as pessoas elas postavam muito seu status, da gente colocar coisas muito íntimas da nossa vida, por isso ela é uma janela aberta. Você pega, por exemplo, às vezes a pessoa colocava no status, no banho. Para que o outro precisa saber se você está no banho? Mas você perde o tempo de conversar com quem está perto. Então, o texto traz a reflexão que você chega num espaço, antes de você saborear e degustar uma comida, você bate a foto do prato e posta o restaurante. Você está na beira do mar, antes de sentir aquela brisa, você posta na praia. Então, essa sociedade que tem tantos avanços, e aí existe toda uma potencialidade das redes sociais, pelo que se chama hoje de estudo sério da cybercultura, existe toda uma ciência aí que a gente não nega, mas a gente está só fazendo reflexão, quanto a gente pode colonizar da nossa existência, os neocolonialismos, né, de colonização da tua... A gente chegou ao ponto para agendar uma saída, para agendar um final de semana, ou agendar umas férias, da gente colocar, quando a gente tinha tempo para férias antes da pandemia, né, e condições, você colocar condição que tem Wi-Fi. Você chega num lugar e pede, primeira coisa, que tenha a questão do acesso à rede. Então, nós chegamos a uma situação de agendarmos o nosso final de semana. Está todo ele agendado, mas não nos permitimos a ir no cinema ou a fazer uma atividade de não fazer nada, porque aí é a questão do ócio criativo, né? Para a gente poder pensar, a gente precisa de ter esse espaço. E a gente não se permite fazer isso numa segunda-feira à tarde. Então, às vezes, os meus colegas dizem, mas como é que tu consegue escrever? Porque eu bloqueio alguns dias para justamente poder ler. Segundas e terças, quase eu fico integral para a minha condição reflexiva e dedico tempo, estudo, tempo para caminhar na beira da praia, para poder, você não cria se você fica na sociedade do bloqueamento, você pode até reproduzir ideias, mas você não cria, você não saboreia as coisas. Então, a ecologia cosmocena está reivindicando esses movimentos de descolonização. A sexta tese, e eu estou passando aqui rápido, ela fala sobre por um mundo diverso de preconceitos, e toca numa pauta que ela não é cara só ao espiritismo, mas a todo mundo. Como a gente deve acolher numa ecologia a ideia da diversidade. Por isso a gente também traduz a ecologia cosmocena como uma ecologia das diferenças. E aqui a gente está falando do reconhecimento do diverso, que desde Plotino já estava lá no uno e no múltiplo, que atravessa o pensamento. O diverso sempre existiu.
A biodiversidade é termo novo, mas a realidade plural, múltipla, se for estudar Darwin, tu vai ver como ele discute com esse universo plural e múltiplo. Mas estava lá nos filósofos pré-socráticos, a questão do uno, do múltiplo, do diferente, já estava lá. A sociedade, com a sua racionalidade, às vezes mitigou o diverso, sufocou as potencialidades do diverso, vai dizer Heidegger. Nós consideramos que uma ecologia das diferenças, por um mundo diverso, significa abertura. E eu tenho tido inúmeras experiências, não só com os povos tradicionais, mas ainda essa semana trabalhei com o pessoal aí do Rio, com movimentos populares ambientais urbanos, para discutir perspectivas de pensar a existência nesses espaços urbanos a partir de organizações ambientais populares que são necessárias para redefinir. Então, essa questão do diverso, do diferente, também amplia a nossa olhar do preconceito. E aí eu vou trabalhar o preconceito como um olhar muito estreito, né? E a sugestão do nosso tamanho à medida que a gente vai alargando e acolhendo essas questões da diversidade, da pluralidade. Inclusive a pauta de gênero, que ela não é tanto trabalhada no movimento espírita, mas que merece ser reconhecida e que não condiz com o pensamento espírita a pauta limitada a isso. Aquilo quando Kardec vai dizer lá que o espírito não tem sexo e vai ampliar e vai dizer que nós ora ocupamos esse corpo, ora ocupamos outro, demonstrando, né? Tem um livro muito bom que trabalha sobre isso, pelo olhar mais da psicologia, do movimento espírita, que vai reconhecendo que as pautas da diversidade estão aí e que nós nos unimos em famílias, no plural. Já não dá mais para falar lá família no singular, dá para reconhecer essas configurações, principalmente pela ótica espírita, que as verdadeiras relações transvaloram o corpo sanguíneo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Elas são de espírito para espírito, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, mudando, mostrando as conformações disso. Mas eu vou trazendo isso para discutir isso na pauta socioambiental, de quanto é necessário um pensamento aberto, acolhedor, do diverso, do plural, e de quanto a gente ainda tem que avançar com isso, e que a gente já avançou, mas precisa ainda avançar. A sétima tese é a mais polêmica, é da nossa condição de incompletude. Nessa tese, a gente mexe, né, e foi a espiritualidade que me ditou esse, com a questão do bóson de Higgs, que é a questão da existência, né, de Deus, né? É a questão, eu mexo com a questão da inteligência espiritual, reconhecendo que existem 3 Qs, e entre esses coeficientes existe o intelectual, o emocional e o coeficiente espiritual como equilíbrio a partir da física quântica. E também, nessa tese, advogamos em favor, né, do que diz lá o Edward Wilson, um diálogo entre ciência e espiritualidade, que já está posto para nós espíritos, já lá no Livro dos Espíritos. Mas essa tese reconhece o humano como um ser biopsicossócio-espiritual. Esse palavrão, algumas pessoas dizem, mas está errado. Isso choca as pessoas quando eles leem. Não, não está errado. Já existia, Joana de Ângeles fala em biopsicossócio-espiritual. Eu coloquei numa palavra só, por orientação dos meus amigos, né, a ideia de biopsicossócio-ambiespiritual. E coloquei forçosamente numa terminologia única para dizer assim, não há mais como fracionar. O ser humano é esse ser de multideterminações e essas multideterminações dialogam conosco aqui ou em qualquer lugar. Você, e aí eu queria falar antes que inteligência espiritual não tem a ver com religião. É aquilo que Zohar Marshall diz que aqui na glândula pineal tem a nossa zona de equilíbrio. Ela pode ser, você pode desenvolver a tua inteligência espiritual pela arte, pela estética, pela poética, por algo que dá sentido à tua vida. Você pode ser muito bom intelectualmente e muito bom emocionalmente e ter vazio existencial. Porque a questão espiritual dessa conexão de uma inteligência maior, ela traz equilíbrio para a nossa vida. É bem interessante essa conversa aqui. E assim como a ciência discute a questão, né, da vida, do limite da vida, mas também essa questão da ampliação de sentido, de perceber. Então, essas inteligências maiores estão além da racionalidade e além
da ideia de uma religião. Então, essa última tese, essa sétima tese, pensando na questão da nossa condição ontológica incompleta, inconclusa, aberta, que reconhece o ser humano como um ser biopsíquico, foi a que mais tem me dado polêmica, porque esse trabalho foi apresentado como abertura no GT da Amped, em dois anos, no GT da Amped Sul. E eu fui avisado também que onde eu fosse apresentar, eu teria, principalmente no campo onde a gente atua, tive inúmeras resistências de pessoas que chegavam a dizer: isso está errado, o ser humano não pode ter um sonho e achar que isso é ciência. Então, por isso, nós desenvolvemos, em um outro encontro eu desenvolverei isso com mais tempo, a ideia de ontoepistemologia, que considera, é uma forma de fazer ciência que considera a vida inteira, não essa visão dura que mitiga as potencialidades da vida e fica só no argumento da exatidão. Então, uma ontoepistemologia, ela reconhece o ser humano com todas essas outridades. E é isso que a gente desenvolve em um outro trabalho sobre ontoepistemologia ambiental. Mas aqui eu não vou desenvolver, mas só para dizer assim, o ser humano como ser biopsíquico, sócio espiritual, ele se reconhece nessas potencialidades. E você que não acredita, você não é obrigado a acreditar nisso. Só que você tem que reconhecer, do ponto de vista hermenêutico, que para aquelas pessoas assume sentido. Para milhares de homens e mulheres assume sentido. Vou dar um exemplo bem simples. Uma estudante estava para perder uma bolsa num programa de mestrado numa universidade. Ela pega e liga para a mãe de santo dela: olha, entrar numa reunião e provavelmente hoje vou perder minha bolsa. Faz aí alguma coisa. A mãe de santo dela disse: pode deixar. E eu estou falando do espaço da ciência. Aí, vai, a reunião ocorre, chegou lá, nos 49 do segundo tempo, conseguiram achar a solução. Quando ela sai da reunião, ela liga para a mãe de santo dela, ela diz, a mãe dela diz: eu sei. Eu não perdi a bolsa, eu sei. Nós colocamos uma entidade espiritual para trabalhar em teu favor. O que eu estou tentando dizer? Você, como homem ou mulher de ciência, não precisa acreditar em nada disso, se você não quiser acreditar. Mas você tem que respeitar que para milhares de homens e mulheres a condição espiritual ocupa muito sentido na sua ética, na sua forma de ser. Então, quando nós advogamos a compreensão de que somos seres biopsicossocioespirituais, a gente está querendo dizer: não há como você negar. Você pode até não concordar, mas reconhece que essa condição ela é definidora de sentido. E aí a gente vê nessa sétima tese talvez a grande potencialidade para resolver a crise de sentido. Um ser humano mais inteiro, um ser humano mais multidimensional, um ser humano mais dialógico, um ser humano mais ecológico. Veja que essa ecologia ela rasga a fronteira da natureza verde e dialoga com toda a tua condição existencial. A última, para mim encerrar, para não me alongar, essa discussão é muito longa, diz respeito à questão de que conceito de educação ambiental pode dialogar nessa ideia de uma ecologia cosmocena. E aí nós desenvolvemos a compreensão da educação do ambiente inteiro. Nesse sentido, não vale mais pensar a educação ambiental só como uma disciplina limitadinha que vai lá para a escola e dá um projetinho. A educação do ambiente inteiro reconhece que todas as relações são ambientais. A relação de afeto e de acolhida que eu estou tendo aqui nesse Instituto Cultural é uma relação social, afetiva, mas é também ambiental, porque a gente cria os ambientes. A gente cria, e a gente já conversou lá atrás, a gente muda a psicosfera. As relações sociais, as relações da condição nossa de alimentação, as relações da pobreza extrema, as relações, todas as relações que envolvem o ambiente inteiro são relações ambientais. Então, nesse sentido, nós advogamos em favor de uma educação do ambiente inteiro, que ela é mais adequada para pensar um horizonte de uma ecologia que busca, né, o horizonte cosmoceno. E assim, fechando, nós acreditamos que oferecemos alternativas para o enfrentamento do antropoceno, que fica mais relacionado a um diagnóstico que diz: o ser humano alterou a era, as ações dele foram tão contundentes, tão impactantes, que você está aí, você está vendo as mudanças climáticas e tudo numa visão um tanto catastrófica da colapsia, como se diz em educação ambiental. Vivemos um período de colapsias, de grandes colapsos, de patologias múltiplas, e
talvez a ecologia cosmocena tenha apontado esse horizonte. O trabalho já se encontra traduzido, e depois de uma semana eu recebi uma ligação, um e-mail de um rapaz chamado Jesus Sordo, lá de Madrid, que publicou, assistiu o vídeo e publicou em espanhol, depois foi publicado no México, e está publicado também em inglês. E eu venho estabelecendo vários diálogos, e dali, da ecologia cosmocena, já surgiu uma pedagogia cosmocena, e tem alguém já pensando um currículo cosmoceno, no sentido de um processo denso, existencial, de reeducação. Então, é a partir desse olhar que nós enxergamos o universo inteiro. Mas é a gente que enxerga? Não. Lá no 1250 e lá nos próprios pré-socráticos, eles já enxergavam tudo. E o Poverello de Assis vislumbrou isso de forma magnífica quando ele diz: onipotente e bom Senhor, a ti a honra, a glória, o louvor. Todas as bênçãos de ti nos vêm, e todo o povo te diz amém. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar. No perfume das flores, na harmonia das cores e na fonte que corre, ligeira a dançar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festas, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga e na fonte que corre, ligeira a dançar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome e mesmo sofrendo eu posso cantar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras. E que assim seja. Obrigada, Vilmar, não só pela ciência, mas pelo coração, pela emoção que você sempre nos traz. Começou com poesia de Flammarion, termina com poesia de Francisco de Assis, e isto é um luxo absoluto, absoluto. Nós não temos aqui perguntas, mas eu tenho. Primeiro, eu queria que você detalhasse, porque eu sei que você ama os pré-socráticos e eu também os amo, e considero que a humanidade não fez praticamente nada além daquilo que está lá sedimentado nos pré-socráticos. Claro, Sócrates, Platão e Aristóteles depois, mas esses desdobramentos ou essas sinalizações estão lá nos pré-socráticos. Eu acho que você concorda com isso, né? As sinalizações estão lá e os outros vieram para desenvolver. Bom, você falou nisso. Que relação você estabeleceria entre essas visões pré-socráticas e, digamos, a cosmocenidade de hoje? É interessante. Eu penso que nós, aquilo que o Sócrates diria, né, que a gente, se nós não nos conhecêssemos a nós mesmos, a gente iria perder o endereço. Nós perdemos o endereçamento de nós mesmos, por isso a crise de sentido. Os filósofos pré-socráticos, eles tinham uma visão relacional muito aguçada, muito avançada para o seu tempo. E eles, a relação deles, vamos pegar, por exemplo, o Pitágoras. Pitágoras acreditava de que o número não era visto como nós pauperizamos o número. Nós empobrecemos o número esfriamos, ele ficou limitado ao indicativo de quantidade. Para Pitágoras, não. Para Pitágoras, o número era que geraria a ordem do equilíbrio entre a diversidade e a pluralidade, entre a quantidade de terra, a quantidade de água, a quantidade de florestas. O número funcionava como esse equilíbrio. Olha que riqueza. Nós acabamos, na modernidade, dividindo as humanas das exatas. Nós fracionamos ali com Descartes, separamos para conhecer, só que não reunimos de novo. Então, eu vejo hoje nós muito cindidos, muito fracionados, com visões muito estreitas, que são legados históricos. Pode dizer, não houve a ampliação? Houve. Então, tem teorias excelentes que trabalham isso. A própria física quântica trabalha muito bem isso.
mas o fato da gente correr muito atrás da matéria limitou o nosso olhar. E nos pré-socráticos há visões mais inteiras. Você pegar o Tales de Mileto e ver a água não como algo físico apenas, mas ele vê a água como uma constituição nossa, no nosso corpo. Ele vê a água integrando as demais naturezas e diz, olha, só pode ter um princípio que ordena tudo. Os filósofos da physis, eles encontraram princípios e mais ainda, sem ter as condições técnicas que nós temos hoje, eles foram densamente nesses princípios, a água, a terra, o fogo, os 4 elementos, a terra e o ar, eles filosofavam sobre aquilo, mas ali eles encontravam sentidos relacionais para dar conta de uma natureza, de uma explicação de um mundo. E aí você fica pensando, como é que esses caras fazem isso de forma tão densa, que foi o que o Flammarion está dizendo aqui. Perdemos a contemplação? Interrogação. Será que nós teríamos perdido a contemplação? É o que o Flammarion está questionando. Eu penso que talvez esse nível deles tão denso é porque eles ainda não tinham se separado tão forte do mito, das visões mágicas. E eu penso que isso está muito associado hoje à cultura que nós vivenciamos, o nosso avanço e o progresso dito pela ciência, quando o Rousseau vai dizer lá no século XVIII, olha, eu acho que a ciência e as artes vão pegar um outro caminho, porque elas vão trabalhar mais focada na propriedade. A propriedade vai estar a favor do lucro e a propriedade vai distanciar as pessoas. Né? E, de certa forma, hoje, nós estamos realizando esses movimentos de volta, de compreensão, de pensar visões mais sistêmicas. Temos grandes pensadores, né? Capra, Morin, nós temos esse da biologia, que trabalha fantasticamente bem, Maturana. Temos grandes do ponto de vista, e do ponto de vista da ciência e da doutrina espírita, fantástico, porque essa síntese já está dada. Essa síntese de perceber, e agora lendo nas férias, lendo no período da pandemia, como os espíritos aproveitam dos elementares, como os aproveitam da natureza, como a psicosfera demonstra um diálogo que não se trata de eu vou dialogar. Nós já estamos em diálogo, nós alteramos as frequências dos lugares, nós mudamos as relações que estabelecemos, nós chegamos num lugar, nós podemos, com um abraço, com um sorriso, trazer uma pessoa de volta, ou com uma palavra, podemos derrubá-la, né? No sentido da força que tem as palavras, os sentidos, e agora as escritas nas lógicas do cancelamento. Você pode cancelar uma pessoa. Tudo isso é muito forte, e isso não pode ser visto como normalidade. Então, eu fico pensando que o nosso desafio hoje e a situação pandêmica, ela trouxe para nós de volta as questões de sentido, que estavam postas lá, né? Num nível muito interessante, muito diferente. E é o que eu venho advogando, até acabo de escrever um artigo para a Academia Nacional do México sobre el giro ontológico, a virada ontológica. E é o que a gente vem advogando nos estudos do campo ambiental, mas é do campo das humanas, nós vemos advogando a ideia de redefinição ontológica. Não basta você só criar uma estratégia política sistêmica para dizer agora encontramos a chave para o mundo pós-pandêmico. E foi isso que eles pediram para mim, fazer uma reflexão de como o giro ecológico, a virada ontológica, pode proporcionar condições para pensar esse amanhã que se avizinha ou esse mundo pós-pandêmico. E nesse sentido que a gente vem deslumbrando uma chamada educação ambiental pós-metafísica, mas o ponto de partida é a redefinição de sentido. Porque se a gente não fizer, a gente vai discutir a crise, as outras crises, mas tem uma crise maior, que se a sociedade está patológica, é porque houve um processo, que o Heidegger já diria, de esvaziamento do sentido do ser. E é essa questão que, para mim, está posta em todas as crises, mas nesse momento, que é o momento de redefinirmos a nossa condição existencial, de uma redefinição ontológica, e eu tenho usado vários eras aí, a redescrição, a redefinição, reaprendizagens
e aí vai, né, as possibilidades de nós, reorientação, aprender a fazer de novo. E aí sim, para isso exige nós calçarmos as sandálias da humildade e dizer, posso aprender de novo? Eu posso desenvolver mais escuta? Eu posso buscar os sentidos outros? E na nossa relação com o universo inteiro, e pensando, quando eu leio o Flammarion, meu Deus, ele estava tão longe. As possibilidades de conexão dele era tão ampla. E às vezes eu me sinto tão pequeno, dizendo, nossa, às vezes a nossa vida faz se limitando a um homo faber, né, que faz, mas que não pensa. Então, eu fico pensando a relação desses dois mundos. Lá eles estavam na definição e enxergaram um todo cósmico muito mais vasto, mais relacional, e agora a gente precisa trazer de volta isso aí. Já tenho visto movimentos por isso, já citei mesmo o Edward Wilson, que é um dos maiores biólogos do século, escreve um livro, né, um dos maiores cientistas, sobre como salvar a vida na Terra. E aí você vai lá para ler a biologia, que ele é muito bom, e ele fala de aliança entre ciência e religião, ele usa a religião, da necessidade de relações extrafronteiriças, de superarmos essa questão. Por isso, eu penso que nós estamos, tenho escrito isso, eu escrevi num dos livros, num entre-lugar. O conceito de entre-lugar que é trazido pelo pessoal é, nós não atingimos ainda essa, e eu acredito que com a transição espiritual nós chegaremos, né? Nós não atingimos esse mundo dessas conexões mais amplas, e também não estamos mais naquele mundo tão cindido. O contexto requer, e aí você pega toda a leitura da transição, o uso de energias mais leves, a era do amor vai apontar para esses movimentos mais conectados, perspectivas mais relacionais. Por isso que, do ponto de vista da ecologia cosmocena, não cabe mais preconceito e espiritismo, preconceito e religião, não cabe mais visões estreitas, mas sim visões relacionais, alargadas, amplas, múltiplas, biopsicossocioespirituais. É nesse olhar que eu vejo, mas eu vejo que a era do amor nos aponta para isso, e eu não falo isso romanticamente, falo isso de condição de mudanças. Vamos pegar, por exemplo, as crianças, né? O meu filho, o Francisco, tem 10 anos. Eles dizem um eu te amo com muito mais facilidade. Eles são mais abertos para a escuta, têm uns olhares muito mais amplos. E isso, para nós, tenho visto a nova geração como renovação, mas também tem outro movimento, de nós, homens velhos, se renovarmos, homens e mulheres, né? Que é a oportunidade que a gente tem, e estamos nessas fronteiras. Por isso que Joana diz, e por isso que o Filomeno diz, estamos nas fronteiras, como diz a querida Sueli, estamos nas fronteiras de uma nova era. É aí que está a nossa oportunidade de reaprender e redefinir sentidos. Isso. Você falou também, deixe-me ver aqui minhas anotações. Bom, primeiro, Cinto Morin, que é outra paixão minha, também é sua, aí na sua fala, e o Nicolesco vai junto também um pouco, né? Você falou sobre o Plotino, e você falou do uno e do múltiplo. Você acha que isso já foi uma preparação para, ao longo do tempo, como acontece com todas as ideias, e uma das coisas mais fascinantes da nossa aventura de conhecimento é nós seguirmos uma ideia ao longo do tempo. Queria que você desenvolvesse um pouquinho a ideia do uno e do múltiplo, desde priscas eras, diríamos, até a cosmocenidade. Estou inventando esse termo. É interessante, né? Existe um livro chamado Pluralidade, Ética e Educação, da filósofa Nadia Herman, que é uma grande, e tive a bênção de ser a minha orientadora de doutorado, pessoa que eu carrego sempre aqui no meu coração com admiração e respeito. A professora Nádia, ela vai a Plotino para trabalhar o conceito de pluralidade, porque agora, nos pensamentos pós-modernos, as pessoas pensam, às vezes acham que inventam, né? Todo mundo começa a falar pluralidade e
parece como uma terminologia zerada. Não, não. O plural, o uno, o múltiplo, já estava lá na forma como eles percebiam a realidade. Plotino já tinha esse olhar alargado, né? Assim como o Heráclito tinha na ideia de devir, que o não ser poderia vir a ser, o múltiplo de Devir é aquilo Plotino... que pode vir. Alguns termos é bom a gente desdobrar um pouquinho. O que é devir, por exemplo, para as pessoas que nos acompanham? O Heráclito dizia que... o Parmênides, filósofo Parmênides, dizia que o ser é, o não ser não é. Então, só existiam duas realidades, duas possibilidades. Aquilo que é, aquilo que não é, não é. Então, essa dava uma visão mais estática do mundo. O filósofo Heráclito olhou para o pensamento do Parmênides e disse, não, aquilo que não é pode vir a ser. E aí ele vislumbrou a ideia de mudança e movimento. É dele a frase, no mesmo rio ninguém se banha duas vezes. E ele promove um rasgo num pensamento ontológico, num pensamento de ser mais estático, e trabalha a ideia de possibilidades de movimento, e ele vai se dar conta, no pensamento dele, que tudo flui, que tudo está em permanente condição de movimento. Assim é em relação ao uno e ao múltiplo. Não poderia haver só o uno, ainda que as tradições mais clássicas trabalhavam com a ideia do primeiro motor, a ideia do único elemento, mas o Plotino vai dizer, ele se abre e ele dialoga ao mesmo tempo. Então, o uno e o múltiplo são condições de possibilidades. Ele semeia essa ideia. O múltiplo é possibilidade. O múltiplo existe, né? Porque é a derivação, né? De uma árvore deriva a outra, da natureza, tudo tem um nível de derivação. Tem o uno, mas o uno que se expande. Se for pensar na questão de Deus, tem as criaturas divinas, as demais criaturas. E assim vai em relação à natureza, tem toda a diversidade surge daí. Bueno, esse pensamento ele é muito aberto. Esse pensamento ele é muito avançado. Aí você pega, por exemplo, se formos pensar, ele foi sufocado nas visões do dualismo, porque o dualismo trabalhava, né, mundo real, mundo ideal. Nas visões religiosas, né, cidade de Deus, cidade dos homens. E no pensamento moderno, muito focado na racional versus emocional. Essas visões dualistas, elas sufocaram, né, durante os períodos da sociedade, na ideia de política, por exemplo, soberano ou democrático. Ou soberania, focado numa pessoa, ou modelo democrático mais aberto. Elas foram sufocando, foram criando visões de mundo no decorrer da história. Essas visões de mundo engessavam o pensamento. Então, a gente sempre se criou como uma verdade. Por exemplo, tem um livro bem interessante chamado América Latina, o Não Ser. Ela trabalha o ser como o europeu e o não ser aquilo que fugia da Europa. Então, essas ideias antagônicas sufocaram as possibilidades. E aí você tem, por exemplo, a partir da chamada crise desse pensamento que demonstra que existe uma essência, uma existência, que existe uma verdade, tem a ideia de verdade, e a verdade única, essas visões muito monistas, quando começa a entrar em crise, é porque alguém vai dizer, não, mas existe o diferente. Vamos pegar um exemplo. Lá no Renascimento. O Renascimento já é um processo de abertura para o múltiplo que aquele pensamento teológico daquele período não aceitava. Vou dar exemplo. Então, o Martinho Lutero vai dizer, não, mas existe uma outra forma de ler a palavra de Deus. Vamos traduzir para a nossa língua. Vamos pegar o Giordano Bruno. O universo é infinito. O Giordano Bruno já era aberto ao múltiplo. E o que significava dizer universo infinito para a Idade Média? Significava dizer, inclusive para aqueles que estavam saindo das navegações, que eles acreditavam que chegavam um dia no abismo. E ele vai dizer, não, o universo é infinito. As pessoas começam, após os 1500, houve mais processo de tentar descobrir que universo é esse, que planeta é esse. Tanto é que eles acharam que aqui eram as Índias. Então, esse rol de possibilidades sempre teve, né? E sempre teve homens e mulheres, né? O Sócrates vai abrir a visão do seu tempo, né? O Rousseau vai abrir a visão do seu tempo, o Copérnico vai abrir a visão do seu tempo, Galileu Galilei vai confrontar as leis da igreja e vai dizer, olha, existe uma outra forma de explicar a realidade que não é pelo olhar da graça, que a graça seria religiosa. É possível explicar o universo matematicamente.
Então, essas possibilidades outras, múltiplas, elas estão aí. E aí os estudos de hermenêutica, que aqui eu digo mais do século XX, a partir de Habermas e do filósofo Gadamer, vão dizer, não, sempre teve. Só que não foram reconhecidos. Por isso que eu sugiro a leitura, tem um livro muito bom do Axel Honneth, A Luta por Reconhecimento, que não só da questão racial, mas da questão epistêmica. Nós precisamos fazer um movimento epistêmico de reconhecer o diverso, o plural. E isso é tão interessante, né? E talvez, e aí fechando a minha resposta, talvez é aí que a gente precise estar hoje. Eu vejo que a física quântica, eu vejo que o Maturana, eu vejo que o Morin reconhece na sua ideia, na sua compreensão de mundo, todo esse plural aí. E esse é um caldo muito interessante, porém nem todos estão preparados para se embeber nesse caldo cósmico. Você falou, vamos aqui ajudar os que estão nos acompanhando, você falou em epistêmica, né? Vamos falar de epistemologia e tudo, e de hermenêutica, para esses conceitos ficarem mais claros para os que estão conosco. A epistemologia é um campo do pensamento filosófico voltado para a construção da ciência, né? Então, uma epistemologia pode ser vista como uma teoria da ciência. É aquele campo específico que se preocupa como constrói conhecimento, como o conhecimento é desenvolvido, as fases, os movimentos que ocorrem na construção do conhecimento. Dito isso em formas amplas, a epistemologia mais presente na nossa vida é a epistemologia moderna, como um modo de fazer ciência que, inclusive, Kardec utilizou como método. Eu tenho algo, eu mensuro ele, tenho uma ideia, eu vou buscar testar essa ideia, comprovar, verificar essa ideia, testar essa ideia, comprovar essa ideia para chegar numa nova ideia ou a reafirmação, né? Dizer, é isto, é científico. Essa forma de fazer ciência é muito importante, porque melhorou muito a nossa condição da nossa vida. A gente conseguiu chegar a algo mais substancioso, mais consistente, inclusive prolongar. Só vou dar um exemplo. Até o século XVIII, a média de vida das pessoas era 35 anos. Estou falando do século XVIII. Então, porque não tinha ciência para isso. Então, a ciência ela trouxe grandes contribuições. Porém, as análises mais do século mais atuais dizem, olha, essa epistemologia ela foi muito interessante, mas às vezes, para ela se reafirmar, ela teve uma concepção de ciência muito fria, que para você evoluir, para chegar a uma conclusão, ela transformou a realidade em um objeto. Então, o ser humano é o pesquisador, é o sujeito, a realidade é o objeto. Essa relação fria que transformou, às vezes, por exemplo, no desenvolvimento da guerra tem muita ciência. Às vezes ela usou um conceito de razão que se traiu, que chama conceito de razão instrumental. Para mim atingir aquele resultado, friamente eu vou pensar e vou chegar a esse resultado. Então, nós estamos falando que essa visão de ciência ela precisa considerar sempre a vida. Por isso que a gente fala de ontoepistemologia, como uma visão de ciência que considere a vida, considere a ética, a estética, a política, a cultura, considere a parte espiritual. Então, uma ontoepistemologia é um modo de fazer ciência que não mitigue a dimensão existencial, mas que esteja em consonância, sempre pensando no tal. E aí você pode dizer, a ciência está em crise? A ciência tradicional, sim. Ela precisa avançar, mas não podemos desprezá-la, porque quando ela for usada para bons fins, a gente viu agora, por exemplo, o quanto a ciência garantiu e está garantindo a nossa vida no universo pandêmico. É uma ciência que considera a vida. E o que a gente faz de crítica é quando a ciência se esfria tanto que usa um conceito de razão, chamado razão instrumental, que não consegue considerar isso em nome do lucro e do poder. Por exemplo, nesse momento, em plena guerra da Ucrânia e da Rússia, está se desenvolvendo muito comércio em favor da guerra. E a gente sabe que aquilo ali não vai trazer mais garantia de vida. Ao contrário, esse caminho é um caminho muito perigoso, né? Um caminho que é o caminho da morte, podemos dizer. O caminho da morte. Perfeitamente, é o caminho da morte. Necrófago. Vilmar, você falou em epistêmica, já falou sobre isso, e hermenêutica, que também seria bom nós clarificarmos isso, mas eu tenho ainda mais outras questões aqui para perguntar. Lamentavelmente, nosso tempo está indo, eu sei que você tem outro compromisso, eu também, mas é irresistível. Então, fala, por favor,
sobre hermenêutica, depois eu vou te fazer ainda uma outra questão sobre o Plotino e ainda mais uma ou duas. Sobre hermenêutica, numa outra ocasião, eu vou desenvolver um encontro inteiro sobre hermenêutica, porque nós consideramos a hermenêutica, vem de Hermes. Hermes era um deus grego responsável, mensageiro, né, por traduzir os recados. Então, hermenêutica é um campo muito denso, muito amplo, muito importante, que está voltado para a questão da interpretação e da compreensão. Nós temos desde a hermenêutica clássica, a hermenêutica bíblica, a hermenêutica na literatura, e temos a hermenêutica no sentido filosófico, que é essa que busca ampliar a compreensão. Eu vou trabalhar num encontro posterior sobre a hermenêutica na codificação das obras espíritas, como a gente pode interpretar e ampliar o sentido daquilo que nos atravessa, né? Eu, nesse momento, estou estudando com um grupo de diálogo multirreligioso, interreligioso, os Atos dos Apóstolos. E eu estou encantado com o Paulo, porque voltamos, cada semana a gente lê um capítulo, os Atos dos Apóstolos. E ali, como tem as pessoas, o pessoal das religiões de matriz evangélica, eles estudam muito hermenêutica. Assim como os de matriz católica. Quando eu estive no seminário, eles estudam muito hermenêutica. E nós temos um grande hermeneuta nosso, é o Haroldo Dutra Dias, mas tem tantos outros que vão na Gênese para fazer esse estudo. A hermenêutica, ela tem essa preocupação e um cuidado muito grande com a palavra. Você busca entender qual é o sentido que a palavra assume num contexto. Por isso que você sempre tem que ver o texto num contexto, porque o texto já dialoga com a gente. Ler as obras espíritas, ler a codificação, leia qualquer for o romance, se você tem a ideia do contexto, ele fica muito mais rico. Por isso que a gente precisa saber mais da vida do Kardec, né? Por isso que é bom a gente ter essa compreensão para a gente fazer isso. Então, hermenêutica é a ciência da compreensão, da interpretação, da investigação, da busca de sentido. Isso. Eu ia te perguntar ainda qual é a relação direta que você vê, se você acha que eventualmente haja, entre as emanações do Plotino e as emanações dessa era cosmocena. Esses desdobramentos todos de que você nos fala. Eu vejo, salvo os tempos e espaços, né, muito diferentes, a humanidade sempre está buscando algumas sínteses ou alguns sentidos. Eu vejo que tanto o Plotino quanto a cosmocena, elas têm um endereçamento, que é a ampliação de sentidos. Talvez seja essa grande questão nossa. A gente sair da limitação, né, para uma emanação que diga assim, olha, eu consigo enxergar um pouquinho mais. Mas isso não é fácil, porque esse é um exercício da gente se sentir mais inteiro. Parte de uma compreensão da redefinição nossa, de olhar, de pertencimento, né? Que os espanhóis trabalham muito isso, eu tenho trabalhado muito com o pessoal da Nicarágua, aquele sentimento de la pertenência. Muda muito a partir disso. E parte também do modelo de sociedade que nós temos, do modelo que nós queremos. Então, por exemplo, estava lendo esses dias, o Papa Francisco falando sobre amizade social. É lindo isso, mas para a gente parece que não soa bem. A amizade social já está no outro paradigma. Amor universal está no outro paradigma. É que vai para além daquelas questões. Uma amizade social. Então, tem outras escalas valorativas no momento atual que reivindicam essa abertura compreensiva. E isso passa para a gente fugir das visões nossas ainda ortodoxas. Ainda temos muitas visões ortodoxas, ainda, como disse o Flammarion, ainda afirmamos ou negamos, principalmente se você for considerar o estado atual do Brasil ou de outros lugares, isso está em todo o mundo, há muitos confrontos nessas visões herméticas, fechadas, duras, engessadas, que não possibilitam. O Plotino e a ecologia cosmocêntrica estão fazendo um convite. Vamos aspirar cosmovisões com um sentido mais amplo. Isso. Aproveitando, o Plotino é citado por André Luiz em uma de suas obras. Eu queria que você falasse ainda do bóson de Higgs, mas não vai dar tempo. Queria que você desenvolvesse rapidamente a inteligência espiritual
não é isso? Uhum. A partir da quântica. Sei que isso aqui é uma maldade que estou fazendo com você, porque nós estamos terminando o tempo e você precisa sair. E você citou a ANPED Sul, só para dizer às pessoas o que você falou, que você trabalhou num GT, num grupo de trabalho da ANPED, é a Associação Nacional, isso, vamos lá. Isso, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação. Ela tem vários eixos, né, onde se reúnem os pesquisadores da área, no caso aqui do Sul, nós integramos o eixo 17, e no eixo 17 é o eixo de Educação Ambiental. E o trabalho foi convidado para ser em 2017, a obra foi lançada em 2016, 2017 foi o trabalho, eles escolhem entre os pesquisadores um trabalho. E esse foi o trabalho encomendado. E na ocasião, nossa, teve um ataque muito forte do materialismo, mas foi também demarcador, obviamente a gente já está preparado, demarcador desse lugar, né, que dialoga com essas outras possibilidades. Sobre a questão da inteligência espiritual, tem um livro de Zohar Marshall, que é um livro que se chama QS, Coeficiente Espiritual. Em síntese apressada, ele considera as potencialidades humanas, né? Se você for pegar aqui, todos nós nessa compreensão fomos demarcados historicamente pela ideia de que todos possuímos, e isso era até motivo de avaliação, uma capacidade intelectual que era medida por um coeficiente intelectual. Então, a inteligência, o coeficiente intelectual determinava, tinha cursos e testes de QI, né, coeficiente intelectual. Então, lá no pretérito, se dizia que para uma pessoa se dar bem na vida e ser feliz, realizada, ela tinha que ter um bom coeficiente intelectual. Depois houve os avanços, os progressos da ciência, que vão demonstrando que não é só o QI que rege a nossa vida. Nós temos um campo enorme, um feixe amplo das emoções. E aí se descobriu pelos estudos, principalmente da psicologia e da psicanálise, o quanto as emoções interferem no nosso desenvolvimento socioemocional e como seres humanos, homens e mulheres. E aí vem, então, a ideia de o desenvolvimento de um coeficiente emocional. Há uma grande pesquisadora que tinha esses dois, escreveu uma obra e a obra dela foi vendida, não me recordo aqui o nome certinho, foi vendida para muitas pessoas. E aí ela caiu em depressão. Que estranho, alguém tão bem resolvido do ponto de vista intelectual e do ponto de vista emocional, cair em depressão após o seu livro quase ter estourado lá. O nome do livro é O Ponto Deus. Não é O Ponto Deus. Eu não me recordo do segundo livro. Mas daí o que ocorre? Depois de 6 meses de depressão, ela volta com um livro, e o livro é O Ponto Deus. Coloca no Google aí que aparece. E o Ponto Deus, ela trouxe a terceira inteligência, que é a inteligência espiritual. A inteligência espiritual, ela é definida como, inclusive localiza ali pelos estudos aqui na glândula pineal, que diz que é aquela inteligência que gera equilíbrio entre o emocional e o intelectual. Essa inteligência, ela não está vinculada necessariamente a uma religião, mas a questão do sentido da vida, do sentido daquilo que nos arrebata para algo maior. E daí o investimento da física quântica e de outros campos do saber em reconhecer essa potencialidade que traz muito mais, talvez, alternativas para a nossa crise. Você que está nos acompanhando aqui, pode dizer assim, pois é, eu conheço pessoas que são bem intelectualmente, mas tem uma fragilidade que preenche esse vazio, a inteligência intelectual, que você pode desenvolver ela numa ética, numa estética, num curso, num campo, numa prática ecológica. Ela é vasta, ela não tem o carimbo da religião, mas é aquilo que você diz, estou fazendo isso, porque encontrei sentido nisso, e isso me faz feliz. E a religião nem é necessária, o próprio Jesus disse, né? O dia virá em que nós não vamos orar ou nos vincularmos ao poder maior, a Deus, nem aqui neste monte, nem no templo, mas nessa outra dimensão onde está posta a inteligência espiritual. Você estava falando da Dona Zahá? Isso. Uhum. Então, nós vamos, neste momento,
Pequeninos corações que ainda somos, Mestre querido, mas seguindo as pegadas de luz que nos deixaste ao longo dos tempos, aproximando-nos, Mestre, como pequeninos corações, do teu coração magnânimo, iluminado, de onde fazes jorrar bênçãos de todas as naturezas, por sobre as nossas humanas necessidades, também de variada natureza. Neste instante, Jesus, ao te agradecermos o encontro com as ideias maravilhosas que abençoas ao longo dos tempos, sendo visitadas por todos nós, ao te agradecermos a paz, a harmonia, a compreensão, a fraternidade do encontro de hoje, aqui no ICEB, por sobre cuja trajetória tu mesmo, Jesus, tens estendido as tuas bênçãos, por tudo, por todos, nós te agradecemos e com profunda gratidão. Nesse agradecimento, ainda te rogamos que distendas a tua luz, a tua paz, a tua misericórdia, a tua compaixão por sobre todo o planeta que diriges, Mestre, por vontade de nosso Pai. Que Ele, nosso Pai, que tu, Jesus, que tu, Maria, que todos vós, amigos espirituais, que cuidam de nós em nome do amor de Deus, possam receber neste instante a multiplicação de recursos para que continuemos aqui sendo bafejados por essas misericórdias, essas amplidões de amores, de sentidos e de flores e cores, Mestre, do espectro espiritual, de realidades transcendentes que um dia ainda vislumbraremos com mais clareza. Fica conosco, abençoa-nos hoje e sempre, com uma bênção especial por sobre nosso querido irmão Vilmar Alves Pereira. Que assim seja, Mestre, hoje e sempre, sob a graça de Deus. Assim seja. Assim seja.